Olá, estou gravando este vídeo hoje, quarta-feira, dia 13 de abril. Hoje fazem justamente 6 semanas completas que começou a quaresma. A quarta-feira de cinzas foi há 42 dias atrás. Como você sabe, a quaresma são 40 dias de jejum, penitência, oração, esmola. E esses dias são contados de segunda a sábado, né? Os domingos não contam no tempo da quaresma como dias propriamente quaresmais, né? Então, se você fizer a conta aí, hoje é o 38º dia da quaresma, quarta-feira, 39º amanhã, quinta, e depois os 40 dias se completam na sexta-feira. É a Semana Santa, é o centro, vamos dizer, a semana mais sagrada e mais importante do cristianismo, porque no chamado Tríduo Pascal, né, nós vamos comemorar, ou seja, unirmos-nos de coração, né, na memória e na atualização da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. E como quinta-feira à noite eu não vou dar aula da plataforma Convívio, aula da tradição cristã, já que é o início do Tríduo Pascal, com a cerimônia do lava-pés, eu resolvi gravar essa pequena meditação para substituir, em relação aos assinantes da plataforma, esta aula e, ao mesmo tempo, para compartilhar com todos vocês aqui no YouTube, para quem não é assinante da plataforma, algumas reflexões sobre a cruz. Quer dizer, não vou entrar na questão do sacrifício do Cristo propriamente dito, do valor redentor e de todos os aspectos deste ato único na história da humanidade, na história do mundo, em que o Cristo fez, como ele mesmo diz, novas todas as coisas e abriu as portas dos céus para nós, homens. Nesse período, nós, lá na plataforma, lemos um texto do Joseph de Maistre sobre os sacrifícios, que chama-se Esclarecimento sobre os Sacrifícios. Lemos também algumas partes de um livro do Louis Lavelle sobre a dor e o sofrimento, e meditamos bastante sobre essas questões. Eu também reli o livro do Marcel Mauss, aquele antropólogo que escreveu esse livro na primeira metade do século XX, sobre os sacrifícios, onde ele faz uma comparação entre os sacrifícios no hinduísmo e no judaísmo, né? Porque ele mesmo justifica lá, são religiões, são tradições cujos documentos sobre os sacrifícios são vastos, e então ele estudou e comparou essas duas tradições. A questão do sacrifício nessas tradições. E o Joseph de Maistre faz a mesma coisa, não a mesma coisa, mas uma coisa análoga, que é pegar também trechos de escrituras sagradas, ou mesmo de escritos profanos, vamos dizer assim, né? Particularmente de Roma,
e da Grécia, os profanos, mas que falam sobre o sacrifício, e ele diz, concordando assim 200 e tantos anos antes com o que Marcel Mauss conclui no livro dele, que a ideia do sacrifício sangrento, que o derramamento do sangue de uma vítima inocente, particularmente, tem um valor expiatório, né? Ou pelo menos todas as religiões primitivas e mais universais concordam com isto, que o sacrifício, que com o derramamento de sangue, tem um valor expiatório, purificador. E creem também que o sangue é o meio, é o veículo da vida. E eu acrescentaria a vida biológica, né? Não da vida espiritual, da inteligência, da vontade, mas do espírito, do ser imaterial, né? Que cada ser humano é. Essa distinção que há em grego, né, entre bios e zoé. Zoé é a vida eterna, a gente poderia dizer, a vida do espírito, é a vida imaterial. E bios é a vida orgânica, a vida do corpo. Então, a ideia de que o derramamento da vida, do sangue de uma vítima inocente, sobe, vamos dizer assim, aos céus, né? E resgata naqueles que participam do rito a vida imaterial, Zoé. Ela purifica essa vida e renova. Então, já deixo essa breve observação, isso não é nenhuma meditação, mas uma observação, né? Uma informação que vocês podem aprofundar lendo os livros esses dois livros particularmente, né? O livro sobre os sacrifícios, do Marcel Mauss, se escreve M-A-U-S-S, e o livro do Joseph de Maistre, Esclarecimento sobre os Sacrifícios, que ainda não tem uma tradução em português. Lá, estudando, a gente encontramos traduções. O livro é original em francês, nós encontramos traduções em inglês, em italiano, em espanhol, que são as línguas mais acessíveis a nós, né? Não procuramos em outras línguas que nós mesmos desconhecemos, não sei se existem. Até prometi, mas não para agora, se Deus me der vida ainda, alguns anos aí, de traduzir este livro para o português. Mas aconselho também a leitura. É um livro muito rico em sugestões e para a nossa meditação mesmo sobre a dimensão do sacrifício que vem sendo perdido, né? Talvez por um processo que é inerente mesmo à civilização ocidental moderna, ou talvez a gente possa dizer ao próprio cristianismo, né? Onde o sacrifício sangrento com o sacrifício do Cristo é como que abolido, ou ele é realizado em sua plenitude por Jesus Cristo, e o sacrifício que nós, na igreja, realizamos é um sacrifício incruento, ou seja, onde não há o derramamento de sangue, ou, dito de outra forma, o derramamento de sangue é feito sacramentalmente, né? Ritualmente. De novo, a cada missa, não é só durante
o tríduo pascal, mas a cada missa se realiza de novo o sacrifício do Calvário, a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, o derramamento do seu sangue. Se você pega as narrativas do Evangelho, você vê que todo o sangue do Cristo, como acontece em muitos sacrifícios rituais com animais, todo o sangue do Cristo é derramado, né? E no rito da missa, na liturgia, na sagrada liturgia, como dizem os orientais, esse sacrifício é renovado, é feito de novo, porque Cristo realiza esse sacrifício e o rito que o atualiza a cada missa é uma renovação. Padre Pio, por exemplo, falava isso, né? Mas isso aí é doutrina da igreja. Todos os santos, você encontra a mesma... Todos os santos e no catecismo, enfim, toda a doutrina é central na doutrina da igreja, que há, de fato, uma renovação do sacrifício do Calvário e da ressurreição do Cristo. Cristo morre e ressuscita a cada missa, ritualmente e realmente. Nesse tempo que os latinos medievais chamavam de eviternidade, é um tempo que é o tempo dos anjos, é o tempo dos ritos e é o tempo também das ficções, né? Só que, vamos dizer assim, ontologicamente num nível mais baixo, né? Mas também quando nós vemos uma peça de teatro, por exemplo, Macbeth morre ao final da peça toda vez, não é? Não faz sentido você rever a peça ou reler a peça e começar com ele vivo e você reclamar, pô, mas eu li a peça e ele morreu, como é que ele está vivo agora de novo? Não faz sentido, ninguém pensa assim, tá certo? Então, as ficções artísticas, narrativas e os mitos, toda vez que eles são narrados, eles acontecem de novo. Então eles são também uma espécie, eu nem diria pré-figuração, porque isso inclui a ideia de tempo, não é? Mas eles são um símbolo eficaz, se for rito, do que foi realizado em plenitude no Calvário. E que, pelo poder do próprio Deus, do poder do próprio Cristo, não é? Na instituição deste rito que foi feita, né, na Quinta-feira Santa, pode dizer é feita, porque nós estamos aí na eviternidade, na dimensão do rito, na Quinta-feira Santa, com a cerimônia do lava-pés e depois com a recordação que se faz a cada missa, né, da Santa Ceia, que aconteceu quinta-feira à noite, onde Cristo institui a Eucaristia e diz: tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Nós cremos nisto profundamente, né? É central no cristianismo essa realidade sacramental, né? No catolicismo, na Igreja Ortodoxa também. No protestantismo isso muda um pouco, né? Bastante, porque não se reconhece essa dimensão real do sacrifício ritual, né? Então,
Era um pouco isso que eu queria falar sobre a dimensão do sacrifício. Eu não confesso para vocês, imagino que com vocês não seja diferente, por mais que a gente leia o assunto, medite sobre isto, reze. É um mistério essa economia da salvação. Eu conheço muitas razões, não vou ficar falando delas aqui, teológicas, né? Houve muita reflexão ao longo desses 2000 anos sobre a dimensão restauradora da alma humana, né? Redentora e purificadora também do sacrifício do Calvário. A gente compreende um pouco, crê, mas é um mistério também. Por mais que você liste a série de razões, ainda assim é algo que nos leva mais a contemplar e a nos unirmos ao Cristo neste sacrifício e na sua ressurreição, porque nós não podemos esquecer disto, que essas duas dimensões, né, e a própria vinda do Espírito Santo, como o próprio Cristo diz, dependem da paixão, né? Então esse grande mistério no qual nós vamos mergulhar esses dias e vivenciar comemorativamente, né, participando em espírito desse profundo despojamento de si mesmo, dessa kenosis, como se diz, nesse rebaixamento do Cristo até como que o solo, né, da terra, para assim elevar-se depois aos céus. Para nós que vivemos esse tempo e agora estamos finalizando este tempo, também é um tempo privilegiado de rebaixarmos-nos, de humilharmos-nos diante da grandeza não só de Deus, mas da criação, do amor de Deus por nós e do amor das pessoas por nós, da realidade do amor, e tentar ser menos egoístas, menos apegados às coisas, né? Menos fruidores, não é? Quer dizer, à medida que a gente tenta, que é a lei deste mundo, a cruz, ela é um traço, né, da eternidade, né, no tempo, que é seu braço horizontal, e nós precisamos andar por este mundo, viver a nossa vida, que é essa dimensão horizontal, sem perder o eixo. A gente falava disso numa live outro dia, como a gente se dispersa, como a gente sai de si mesmo, né? Com as informações, com os jogos, com as diversões, né? As diversões vazias, que simplesmente nos dão um prazer momentâneo, quer dizer, a gente vai com elas no tempo, mas elas não se encaixam, elas não se articulam com a dimensão da eternidade vertical, né? A boa, que eu nem chamaria de diversão, porque essa palavra fala mesmo em dividir,
nos levar para fora, nos levar para os lados e nos tirar do eixo, né? Mas os momentos de folga, os momentos de féria, nas pausas dos nossos afãs terrenos, que não são negativos. Esse é um equívoco que as pessoas cometem com frequência, fora e dentro do cristianismo, de achar que a mortificação, o sacrifício, é negativo pura e simplesmente. O próprio sacrifício do Cristo, se a gente só olhar o lado negativo, a gente não percebe o que a recompensa, vamos dizer assim, né? É necessário que o Filho do Homem sofra, morra na cruz, para entrar na sua glória. Mas como os nossos olhos estão muito voltados para o mundo externo, material, aparente, nós muitas vezes nos dispersamos e perdemos essa dimensão da glória, da realização espiritual, da luz, né? E nos tornamos meio entenebrecidos, não é isso? Mas voltando então, os bens corporais não são negativos em si, mas eles têm uma medida, um limite que corresponde à realidade deles. Então, no fundo, o grande pecado é o da idolatria, é você colocar um prazer sensível, um hábito acima do espírito. Esses hábitos são mecânicos, e mesmo as necessidades físicas. Nós temos que comer. Então, porque o jejum, ele é o quê? É simplesmente um exercício para que nós comamos para vivermos. Aquela velha expressão, né, que nós devemos comer para viver e não viver para comer. Isso a gente pode pensar dos prazeres também, dos filmes que a gente vê, de tudo aquilo que é lazer, féria, né? Isso tudo deve alimentar a nossa vida. Nós fazemos isto para que a nossa vida seja mais plena, mais rica, mais ampla, mais bela, né? Mas não vivemos atrelados, ou, como diria São Paulo, escravizados a isto. Porque aí nós perdemos a noção da medida, da hierarquia das coisas, etc. Então eu desejo para você um luminoso e verdadeiramente transformador Tríduo Pascal, mas, né, essa finalização dessas semanas tão particulares, tão especiais no ano litúrgico, e que todo ano se renovam, né, de novo o ciclo das realidades rituais eviternas. Cada quaresma a gente deveria conseguir vivê-la um pouquinho melhor do que no ano passado. E a próxima, se Deus quiser, que nós consigamos viver ainda um pouco melhor. E essa própria ideia vá penetrando, vá iluminando, vá se impregnando na nossa vida, de maneira que toda semana também seja isto. Né? Toda semana, quando você volta, fecha uma semana e começa uma nova no domingo, seja também de renovação, de ir abandonando os velhos hábitos prejudiciais, alienantes, dispersivos, e
adquirindo novos hábitos luminosos, centralizadores, vamos dizer assim, né? Conectados com a nossa dimensão espiritual, com a nossa inteligência e a busca do bem, tanto para nós mesmos, o bem espiritual, o bem das nossas almas, quanto para o próximo, né? Amar ao próximo como a si mesmo, nos ordena o Cristo. Se a gente se ama mal, a gente acaba amando mal o próximo também. E está amando o próximo como a si mesmo. Então tem que ter um certo cuidado com esse mandamento para não achar que nosso Senhor Jesus Cristo está nos pedindo apenas uma ação em relação ao próximo. Mas Ele está também nos dizendo que nós temos que amar a nós mesmos de uma forma correta para podermos amar ao próximo de uma forma correta. Então nós temos que amar, usando a linguagem de São Paulo e este momento litúrgico, né? Amar o homem espiritual, o homem novo, para poder amar no próximo esse homem também positivo, amoroso, que realiza suas possibilidades e não as desperdiça, como o homem velho em nós. Todos nós temos ainda, nós não vamos nos livrar disto antes de morrer. Nós vamos só mortificando ele, como nós dizemos, né? Quer dizer, fica quieto, não enche o saco, porque se eu dou vazão, né? Se eu favoreço este chamado homem velho, os meus velhos vícios, egoísmos, meus prazerezinhos dispersivos, alienantes, abandonar isto e renascermos com o Cristo no domingo de Páscoa como homens e mulheres novos e continuar o caminho nos renovando sempre, porque, como já disseram muitos santos, mestres espirituais, né, no caminho espiritual não há parada, ou você está crescendo ou você está retrogradando, diminuindo, e indo para trás. Se você acha que está parado, você está indo para trás. Então essa exigência, essa cruz de cada dia, é uma cruz que nos leva a uma ressurreição. Não é uma cruz puramente negativa. Ó morte, onde está a tua vitória, né? Quer dizer, Cristo venceu a morte com a morte. Então, uma feliz e luminosa Páscoa para vocês. E para os assinantes da plataforma Convívio, até a próxima aula, na semana que vem. E para vocês que me acompanham aqui no YouTube, até terça-feira da semana que vem, onde retomaremos essas aulas semanais que eu venho dando. Agora, acabei de tratar ontem sobre a imaginação e nós vamos ainda continuar com esse tema a partir de terça-feira que vem. Fiquem com Deus.